no meu telefone. Foi pega na câmera. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal aí, dia 2 do Festive 500 hoje, no rolo mais uma vez, e teve troca de chuveiro, 3 montanhas épicas e vácuo de trator. Vamos que eu vou contar essas histórias aí pra vocês. O segundo dia de pedal dessa viagem era a nossa etapa rainha. Eu preparei uma rota de 3 montanhas épicas aí que fazem parte, fizeram já do Tour de France várias vezes e elas são muito difíceis. Nosso dia começa indo para o Hautacam, que é a primeira montanha, aquela que dá para ver do apartamento onde a gente ficou. Quando eu entrei lá, tinha vista aquela montanha do lado esquerdo, ou seja, saindo de casa já não tinha nem como aquecer, já ia para o pé da montanha direto e vamos que vamos, né? O Hautacam, ele se chama Col do Tramacel também, então você pode, tem 2 tipos, né, de denominação dessa montanha. Você pode encontrar ela como Col do Tramacel ou Hautacam, que é o nome mais famoso. É uma montanha de 16 km com 7,4% de inclinação média. Para você que é de São Paulo ou já pedalou em São Paulo, conhece o Pico do Jaraguá, imagina aí mais ou menos 4 vezes o Pico do Jaraguá numa tocada só. É uma montanha difícil pra caramba. Nesse dia a gente começou a subida e estava super bem, todo mundo animado, primeira montanha do dia, mas o negócio já começa inclinado. 8%, 9% nos primeiros quilômetros e a coisa começa a ficar feia já, né? Rafael, como sempre, botou o seu passinho e foi embora na frente e eu fiquei com a Bíblia ali fazendo umas imagens. Não vejo um caralho à frente. O Abílio já estava até cansado porque teve que pedalar boa parte do começo da subida de pé. Tem vezes que você não tem nenhuma marcha suficiente, você está andando tão devagar, abaixo de 10 por hora, mais ou menos, colocando, sei lá, 250, às vezes 300 watts, só para você conseguir subir a montanha, mais ou menos 10 por hora. Ou seja, é um dia longo, né? Essas subidas muito longas, elas desgastam demais, então você tem que saber guardar. Se você não conseguir guardar, chega no final do dia, você já está morto, né? Mais uma subida daquelas que são mágicas, né? Então a gente começou a subida, tava tudo nublado, parecia que não ia dar para ver nada, até um pouco de garoa, assim. Eu não sei se seria uma garoa ou seria uma névoa, né? Que molhava, dá para ver que a câmera tá toda molhada aí também. Sabes mais, pô? Primeira feita! Faltam 2, caralho! Faltam 2. Quando chegamos lá em cima, maior sorte, ficou bonito pra caramba, abriu. Belas imagens pra gente conseguir fazer, né? Enfim, porque se a gente chegasse lá em cima e tivesse nublado, não ia ter vista nenhuma. Já aconteceu isso comigo várias vezes, né? Você vai para uma montanha dessas aí do Tour de France e quando você chega no topo, você quer ver a vista e não tem. Mas é isso, né? A natureza que decide como é que vai ser o seu dia. Não dá pra gente prever, não dá pra gente planejar, né? Pra sair, porque o clima nas montanhas muda muito rápido. Então ventou, abriu, ventou, fechou. E às vezes você tem a surpresa de conseguir estar lá em cima na hora que tá tudo aberto, tá tudo bonito, tá um baita sol e às vezes não. Mas nessa primeira do dia a gente teve sorte. E mó bonito subir no meio da... Você fez foto, fez umas imagens no meio das Parei, nuvens? fiz ele passando, fiz ele xingando os 14%. Aqueles quilômetros 6 e 7. É uma merda. Eu não conseguia sentar, meu. Comemos alguma coisa, beber um pouquinho de água e vamos embora para a próxima, né? Então começa a descida e uma descida tensa. Por quê? Tem os animais ali, né? Tem a ovelha, então tá cheio de cocô de ovelha no meio da descida. Tem que ter muito cuidado, porque por mais que seja uma montanha, né, que faz parte do Tour de France, no dia que ela não está sendo pedalada pelos atletas do Tour, ela é a casa das pessoas, né? Tem as fazendas ali, tem as criações de animais. Então não é uma corrida, você tem que tomar muito cuidado para descer. E nessa primeira descida, como dá para ver,
tinha bastante neblina, tinha muitos trechos da estrada que estavam molhados também, você tem que ter cuidado com isso. E o primeiro a rodar aí, tomar um susto nessa descida foi o Abílio. A gente desceu, esperou ele lá embaixo um tempo e ele não chegava. Aí eu falei pro Rafa, vou voltar um pouco para ver se eu consigo encontrar o Abílio, que eu tô preocupado, né? Porque o cara faz uns 5, 10 minutos ele não aparecia. Alguma coisa aconteceu na bicicleta, né? Se não fosse algo pior. Então voltei aí um trecho e de repente ele veio descendo e a gente se cruzou. Então ele explicou que pela primeira vez eu ouvi o ciclista dizer que a bicicleta caiu, mas o ciclista não. Então tá lançada aí essa expressão, a bike caiu, o ciclista não. O que aconteceu foi que ele perdeu a entrada de uma curva, travou a roda de trás e acabou indo reto, né? Foi pra grama. Segundo ele levantou, conseguiu soltar a bike, ficou de pé na grama, né? Não caiu, mas a bicicleta caiu, então ficou meio assustado e acabou pegando leve no restante da descida. O que eu achei ótimo, porque é bom respeitar mesmo, né? A gente viu aí no documentário, mais pra frente eu vou falar desse dia, mas acho que a única bicicleta que não comeu a grama nessa viagem foi a minha Bianchi com freio no ar, hein? Porque as outras duas com freio a disco acabaram comendo grama ali. Às vezes até o excesso de confiança, você confia demais no equipamento e aí você passa um pouquinho do limite, né? Quando você passa do limite, acontece esse tipo de coisa. Mas tudo bem, não foi nada sério, só entrou pra grama ali com a bike, tomou um susto, deu pra, né, entrar na roupa de pessoa normal, em vez de se achar atleta do Tour, então voltou a pedalar numa boa. Negócio com tudo velho aqui mesmo, já era. Quem diria que no Natal, na véspera de Natal, ia dar uma de encanador aqui. Mas o chuveiro deu pau nessa mangueira ontem à noite. Sem banho não dá pra ficar não. Aí, ó, entrou, pô. Aí sim. Depois da descida do Altacan, a gente ia fazer o famoso Col do Tourmalet. Tourmalet é um monstro, né? Um monstro de 19 km com 7,4% também. Então você imagina, aqueles 4 picos do Jaraguá, pode colocar mais um na conta aí para fechar o Tourmalet. Ou seja, são quase 5 subidas do pico em uma só. É uma subida muito difícil, você tem que acessar ela pelo vale, né? Então quando a gente sai do Altacan, você vira à esquerda e continua subindo ali pelo vale, é bem em falso plano. E aí aprontei das minhas também, né? A hora que passou um trator ali... Aí o vácuo do dia, hein? Não consegui me segurar, eu já estava subindo na boa, a primeira subida, tentando, né, preservar as pernas um pouquinho e tal, mas daí eu vi o trator, pau, fui atrás. Tá aí a imagem para vocês verem como é que foi. É claro que é perigoso, né, eu não recomendo ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Não é algo que a gente sabe que todo mundo faz, muito ciclista profissional faz, pega mal na internet, às vezes quando a galera faz um vídeo e tal, mas uma coisa é você treinar no vácuo e a outra coisa é você se apoiar nos veículos, né? Isso é uma coisa que eu nunca faço, eu acho que vai além do limite, né? Muito além do limite, já é perigoso você estar no vácuo de um caminhão, de um carro ou de um trator nesse caso, mas é aquilo, né? Cada um tem uma experiência na bicicleta. E quem competia sabe, né? Eu já competi bastante também aqui na Elite, na Catalunha, e muitas vezes você tem que ir pro carro, você teve um pneu furado e você tem que voltar pro pelotão andando atrás dos carros. É uma coisa muito normal do cotidiano do atleta profissional, não é o meu caso, né? Eu fazia o ciclismo de elite aqui, mas eu não era pago para isso, então eu posso considerar que é um ciclismo amador, mas de alto nível. Então você está habituado a transitar no meio dos carros ali, controlar a distância, enxergar adiante para ver o que tem. Então é uma coisa, uma habilidade que você adquire, não é uma coisa que você sai por aí, vou fazer o vácuo aqui do carro, ou vou fazer um motopacing com uma motocicleta, vou chamar um amigo meu. Calma lá, não é assim. Todo mundo que faz um pace para ciclista profissional, seja de moto, de carro, o que for, é uma pessoa que ou é ex-atleta, ou é ciclista, ou está no meio do ciclismo já há muito tempo. Já sabe como fazer aquilo, não é qualquer pessoa que vai te colocar ali no vácuo e vai te levar direitinho, saber dizer se tem alguma coisa no asfalto, diminuir velocidade, tem toda uma técnica para isso e não é do dia para noite.
Mas tudo bem, foi legal, me diverti, parei na frente, esperei a galera passar e vamos que vamos pro Col do Tourmalet. De novo, Thales se mandou na frente, fiquei com o Abílio e tava um sol de lascar esse dia. Acho que tava uns 35 graus, não tem cobertura nenhuma. Vocês vão ver pelas imagens aí que não tem onde você se esconder no Tourmalet. Ele é completamente aberto, não tem árvore, é uma montanha muito ampla assim, né? A estrada super aberta, não tem onde você se proteger, seja do vento, da chuva, do sol, você contra todos os elementos da natureza juntos ali. E o Abílio já estava sentindo bastante, parou para jogar uma água na cabeça, enfim, para descansar um pouco. Eu já via no semblante dele que estava custando demais, né? Uma coisa interessante para falar é que, por exemplo, tem muita gente que se prepara muito para ir para um training camp, para uma viagem, e chega na viagem, tá queimado, tá cansado demais. Isso pode acontecer, mas pode acontecer o inverso também. Pode acontecer que a pessoa não treinou muito, então chega na viagem, começa aqueles pedais lá super longos e super difíceis, sofre pra caramba. E foi o caso do Abílio, mas é uma curva que ele foi contornando e no final da viagem eu tenho certeza que ele terminou melhor do que ele começou. Eu me lembro dos últimos dias da viagem, ele estava muito melhor do que os primeiros dias. Foi meio que o oposto comigo e com o Thales, né? Que a gente já vinha muito bem treinado, então nos primeiros dias a gente tava com perna sobrando, né? Tava voando aí nas subidas e tal, aproveitando, sofrendo pouco. Não dá pra dizer que é pouco, né? Porque as subidas aí cansam. E como eu falei, eu tava filmando também, né? Então eu tinha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e nem sempre você consegue descansar, beber água, comer direito, porque tem muita coisa na sua cabeça, né? Você tá preocupado com um monte de outras coisas e muitas vezes esquece de você mesmo, né? De se hidratar, de comer direitinho. Mas enfim, uma coisa que eu fui preparado para isso, eu tinha minha comida lá, tinha bastante água, fazia meus isotônicos lá direitinho, então eu estava mentalmente preparado para isso, mas também sofri, né? Porque você ficar tanto tempo no sol, né, exposto ali, é uma coisa que te desgasta demais. Tá vivo, Abílio? Vai, Tuga! Tá vivo, Abílio? Foda-se! Olha a cara dele. Ainda tem mais 400, não termina! Se eu filmo isso, a mulher dele nunca mais deixa ele vir com a gente, velho. Il est fatigué. Se fatigué. E o pior é o último quilômetro do Tourmalet. Você olha a plaquinha ali, 10% de inclinação média, você fala, mas já subi 18, o último 10% é de matar mesmo. Então aquele último quilômetro tem que querer muito, tem que merecer. Inclusive foi a mesma subida, a face da subida foi a mesma que o Tour de France feminino fez, foi legal pra caramba com a vitória da Demi Vollering. Acho que foi sensacional, foi uma das etapas mais emocionantes que eu assisti no ano. Bora. E a descida do Tourmalet é qualquer coisa de sensacional. Uma pena que, vocês viram, a minha câmera baixou no meio da descida e eu perdi as imagens, queria me matar, porque eu queria muito ter filmado essa descida completa para guardar de recordação também, poder ter as imagens legais. Então eu tenho um pouco das imagens no começo, mas depois, acho que não sei se por causa do vento ou enfim, porque eu fiquei muito abaixado também, talvez eu tenha encostado na câmera ou ela baixou no meu peito e acabou filmando muito para baixo. Então eu perdi uma parte, assim, acho que eu consegui filmar ali, sei lá, 5 minutinhos do começo e depois a câmera baixou, só dava para ver meu guidão e o asfalto. Mas foi muito legal essa descida aí. Eu desci sozinho na frente, porque também eu acho que se você tem um pouco mais de experiência, quer descer rápido e você sabe que quem está atrás de você talvez não tenha a mesma experiência, é pior você colocar a pessoa na tal roda que você vai forçar ela a fazer a sua linha, fazer a sua velocidade. Então melhor que separe, cada um vá no seu ritmo e aí ninguém se coloca acima do limite. Terminando a descida do Tourmalet, a gente se reuniu ali na parte baixa antes da entrada para outra subida e o Abílio já estava esgotado. O Abílio falou, não, para mim não dá mais, não vou fazer Luz Ardiden, que é a última subida do dia, e eu vou fechar por aqui, né? Cansei, vou de volta para casa. Então o Abílio seguiu para casa e a gente foi fazer Luz Ardiden.
Eu já tive lá no Tour de France de 2021, estava completamente nublado, ou seja, eu posso dizer que eu subi, mas eu não vi nada, né, da subida, eu não vi nada do visual que tem lá em cima, e é uma subida fantástica, eu não tenho nem palavras, porque eu acho que do dia, tudo bem, o Tourmalet é um épico, né, uma coisa muito clássica, mas a vista que você tem de Luz Ardiden no final é surreal, só você estando lá para você sentir o que é. Você consegue ver aquela estradona, né, cheia dos switchbacks, né, cheia das curvas ali fechadas, e é um negócio fantástico. Foi engraçado que até quando a gente chegou no topo, tinha dois caras de carro fazendo downhill de skate. Então um descia no skate, o outro descia com o carro atrás, depois até um ponto, né, e depois eles subiam, trocavam e o outro descia. Estavam treinando lá, estavam se divertindo também, ou seja, não é só bike que vai para lá, né, curtir as subidas. Então Luz Ardiden para mim foi uma subida mágica aí no final de tarde, também uma luz super bonita, e foi cansativo também, é uma subida longa, ela também tem 14 km, se não me engano, com 7,5 de inclinação, a subida dura, né, 7,5 de média, muitos momentos você está acima de 8, tá, 9, então ela tem às vezes uma baixadinha, né, um falso plano, e aquilo engana, porque você olha a inclinação média e fala, pô, mas não é tão duro, mas se você coloca aquelas baixadinhas, né, os falsos planos ali na conta, a coisa fica mais complicada. Então, pô, foi um dia épico, se não me engano, eu nunca tinha subido mais do que 4.000 metros, eu acho que esse foi o dia mais difícil de subida que eu já fiz até hoje, apesar de que o Mont Ventoux em 2021 tirou a minha alma ali, né, fiz 2 subidas, ele fiz 3.000, mas estava com uma relação muito pesada, mas enfim, eu acho que foi o dia mais difícil, sim. Pode ser que venham dias mais difíceis pela frente, né? Mas nós vamos descobrir juntos isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais algumas histórias aí que eu não consegui colocar no documentário. Tá na minha hora de ir pro rolo, senão eu vou perder meu horário aqui, vai ficar tarde e eu não quero falhar não. Obrigado a todo mundo que tá me dando aquela força no Instagram. Eu olho ali vocês pedalando lá fora, puta, dá uma vontade de ir também, mas daqui a pouco eu vou conseguir. Então, por enquanto, me resta ir pro rolo, ficar firme aí nesse Festive 500 Recovery e bater a meta. Todos os meus dias aí fazendo meia horinha, 40 minutos quando dá, e progredir, né? Progredir pouco a pouco pra gente tentar voltar com toda a força e toda a saúde para 2024, tá bom? Valeu e até amanhã. Rezando agora, será que funciona?